Olá, telenauta da TV ABCD. Hoje é quinta-feira, dia 24 de janeiro de 2013. E a partir de agora, você acompanha o programa Educar para Ser Grande. A sua participação é muito importante para a gente, por isso, faça a participação pela linha ao vivo com perguntas, opinando em tempo real, aqui pelo canal aberto abaixo da tela. Uma outra opção é você enviar sugestões e pautas para o e-mail sandra@sandracabral.com.br. Você também tem a opção de curtir a nossa página, a página do Educar para Ser Grande, e receber notícias atualizadas sobre educação. Bom, para começar o nosso programa, antes de falar sobre a nossa entrevistada aqui presente, eu quero falar sobre um prêmio, o Top Blog Brasil, que premia os blogs mais votados em 2012. A quarta edição do prêmio tem como tema empreendedorismo digital, com o objetivo de fomentar essa forma de empreender, além de estabelecer parcerias, proporcionando aí cursos online aos blogueiros cadastrados nesse portal, o Top Blog. Bom, a entrega do prêmio Top Blog Brasil 2012 ocorre agora neste sábado, lá no auditório da Unip, que é a Universidade Paulista, no Paraíso, aqui em São Paulo. E é bom lembrar que mais de 85% de internautas do Brasil usam e leem blogs. O Brasil é o quinto país que mais lê blogs no mundo e o primeiro na América Latina. E por que eu estou falando desse prêmio hoje? É que nós temos um colega aqui de trabalho na TV ABCD, que é um dos finalistas aí do Top Blog Brasil. É o Cacau Haas, ele é coordenador da técnica aqui da TV ABCD, e ele estará nesta festa de premiação no sábado por conta do blog Mural, que é hospedado no portal da Folha de São Paulo, onde ele é jornalista hiperlocal. E na próxima quinta-feira, depois da premiação, aí sim nós teremos o Cacau Haas aqui como um dos nossos entrevistados no Educar para Ser Grande, para falar sobre esse prêmio. E a gente vai aproveitar e abordar blogs aqui no programa, tá? Bom, agora sim, vamos abrir o programa falando com a Silvana Cordeiro. A Silvana, que é jornalista, radialista, pós-graduanda em docência para o ensino superior. A Silvana Cordeiro, que é nossa colaboradora. Tudo bem, Silvana? Tudo bem, Sandra. Olá, bom dia a você, bom dia aos telenautas. Já desejando um feliz ano novo, né? Porque a primeira participação do ano ainda está em tempo, ainda é janeiro, nossa, até né? o fim de janeiro está em tempo, Silvana. Então a gente deseja aí um feliz 2013, um bom 2013, né? Para todo mundo. Agora para você também, Silvana Cordeiro, Obrigada. Um excelente 2013. Silvana, a gente começa falando aqui sobre uma reportagem que saiu na revista Veja no final do ano passado e que trouxe uma matéria relatando a dificuldade de educar a geração da internet. Uma coisa que a gente tem falado bastante aqui é exatamente como educar esse pessoal. A gente já teve algumas experiências bacanas trazidas aqui no Educar para Ser Grande, de professores, mestres, que desenvolveram o seu trabalho particular, porque isso ainda não tem... Agora começou, né, a assinatura por parte do governo federal para colocar tablets em escolas, mas eu não sei se é por aí o caminho, não. Primeiro o tablet, depois a educação. Mas o que exatamente você tem a dizer dessa matéria? Então, acho que é bacana, porque você abriu o programa falando de blog, sim, né? Do e Mural, parabéns para o Cacau. Parabéns para o Cacau. Desde já, independente de ganhar o prêmio ou não, acho que a iniciativa é o que vale. Então, sim, parabéns para o Cacau pela iniciativa. E a gente fica na torcida que ele realmente ganhe na categoria dele, né? Para falar sobre isso. Porque o blog, como você disse, o Brasil já é o quinto, né, no mundo inteiro, sim, que mais usa este veículo para leitura, para informação e para educação. A gente tem vários blogs voltados para educação, né? E eu parabenizo o André Petri, da Veja, que é correspondente em Nova York, que fez essa matéria, e o título é A Revolução do Pós-Papel. Eu trouxe até uma colinha, porque é tanta coisa bacana que ele escreveu, que eu acho que vale a pena a gente debater, que chama A Revolução do Pós-Papel. E aí ele aborda essa transformação que eles estão chamando de a maior revolução desde o tempo em que os gregos inventaram as vogais. E olha que faz tempo. Não, né? E olha que isso foi uma baita revolução. Foi. Então, desde aquele tempo até hoje, nunca houve algo tão revolucionador
como a era digital na questão cognitiva da leitura e da escrita. E o trabalho do André é muito legal porque ele conversou com vários estudiosos, com pesquisadores, com críticos literários, porque a base da matéria dele foi a questão do livro, da leitura e da escrita. Porém, ele também permeia a questão da educação e alguns estudiosos, alguns educadores, dizem que é um terror educar essa criançada, esse jovem que está na era digital. Por quê? E aí dentro da matéria ele conversa com uma neurocientista, a Mariane Wolff, e a Mariane fala uma coisa muito interessante. Ela fala que se a gente olhar para a gente como um PC, né, a gente foi programado geneticamente para ver e falar. A gente não foi programado para ler e, consequentemente, para escrever. Eu li uma matéria sobre isso também, até postei na página do Educar para Ser Grande no Face, exatamente sobre essa dificuldade do nosso cérebro em ler. Exatamente, a gente tem que ensinar ao cérebro. Por isso que a criança, quando nasce, ela vai aprendendo por repetição, por audição. Ela ouve, observa pai e mãe, aqueles que estão no entorno, ela aprende a falar. E essa fala, ela identifica os objetos através da fala. Ela não precisa ler para poder entender o que é um copo, o que é uma televisão, o que é um livro. Sim. Né? Só depois, quando ela vai para a escola, na alfabetização, é que ela começa a ter contato com a leitura. Só que hoje em dia, o que está acontecendo? Esse ouvir, esse falar, está indo além do pai, da mãe, da televisão, né? A gente vê pequenininhos de 4, 3, 5 aninhos já ali teclando no computador. Antes né? até, viu, seu? Não, eu vi, a minha irmã postou uma foto da minha sobrinha de 1 ano de idade, sentadinha, teclando no laptop. Ela adora brincar com o laptop do pai. Então, e o que eu acho mais incrível, não sei se é porque nós fomos criados numa era que não tinha... não era a era digital, Sim. Mas eles têm uma facilidade. Você joga um iPhone ou um smartphone na mão de uma criancinha, ela sai tirando foto, parece que nasceu sabendo aquilo, né? Faz parte da vida da criança, né? Desde muito cedo, os pais da criança hoje já usam, né? Em casa um laptop, já usam um iPad, um tablet. Então, acaba fazendo parte da cultura da criança. E às vezes ela não tem em casa, mas ela tem um amiguinho na escola que tem, né? E ela vai brincar. A gente tem brinquedos que simulam mini notebooks para criança. Então, quer dizer, desde muito cedo ela é estimulada a ter contato com a nova tecnologia, né? E aí o André vai discorrendo sobre o que está acontecendo no mundo. E a gente tem hoje em dia já uma explosão de venda de livros digitais. Né? A gente teve nos Estados Unidos pela Amazon uma venda fantástica de livros digitais, na própria Inglaterra, na Alemanha, e aí ele vai pontuando em cada um 50 tons de cinza, né? Vendeu absurdamente na versão eletrônica. Nossa, vendeu absurdamente na versão em papel, né? E muito mais, o dobro na versão eletrônica. Então você imagina a loucura que está sendo. E os especialistas acham que daqui a algum tempo a gente não vai ter mais essas bibliotecas como a nossa geração, né, as gerações de hoje em dia conhecem, a biblioteca com aquele monte de livros. Não, vai ser tudo digital. Você vai entrar, escolher o livro, abrir e ler. Porém, há muita crítica nesse sentido, porque alguns dizem, né, que a leitura, a escrita via internet, via digital, ela cresce, ela se enriquece, porque cada dia são criadas novas formas. Então veja os nossos jovens no MSN, por exemplo, né? Sim, criaram um dialeto. Então, exatamente. É um dialeto, Isso é uma nova forma de escrita, que a gente tem que entender que é uma nova forma de escrita. Eu vi o programa na semana passada e a professora falava que não é tudo responsabilidade do professor, mas o professor ele tem que estar atento a essas mudanças, ele tem que estar preparado para essas mudanças, para que ele possa saber como lidar com elas em sala de aula, né? Sim, ela também lembrou bem que ainda há uma desatualização, né, dos professores Exatamente. Em relação aos alunos. Isso é muito preocupante. E é aí que eu quero chegar. Por quê? Porque aí ele vem escorrendo, aí ele fala que, até anotei para eu não esquecer, da leitura e escrita sociais. Por quê? Porque hoje a gente já tem aplicativos
que permitem que várias pessoas no mundo inteiro possam compartilhar um mesmo livro e inclusive ver trechos desse livro que outras pessoas marcaram. Tem um aplicativo chamado Kindle, que é da Amazon, que eles conseguem destacar. Então, se eu digito lá, Memórias Póstumas de Brás Cubas, um trecho, fica gravado. Aí uma pessoa lá na Inglaterra vai ler, ela sabe que tem uma pessoa que gravou aquele trecho, que sou eu. Tá. E a perspectiva é de que num futuro bem próximo, eu possa conversar com esse leitor da Inglaterra e a gente trocar informações sobre esse trecho que a gente grifou, por que a gente grifou, por que a gente achou. Então isso eles estão chamando de leituras sociais, ou seja, serão leituras compartilhadas, uma interativas, leitura, né? Olha bacana. Que bacana, né? E aí tem também a questão dos livros enriquecidos. O que são os livros enriquecidos? Que a gente já tem hoje em dia, que são aqueles livros que, além do texto, ele tem áudio, ele tem vídeo, ele tem uma série de coisas que é muito estimulante para o jovem, para a criança principalmente. Sim. Né? E este é o futuro que se vê para a parte literária e que, obviamente, vai impactar no livro didático. No livro didático, com certeza. Né? Isso vai acabar, em algum momento, se refletindo no livro didático. E é aí que reside o problema. Né? Se a gente está tão defasado em relação com os livros de papel, com a educação de papel normal, tradicional que a gente tem, como é que fica essa nova educação? Isso a gente vai falar já já. Silvana Cordeiro, ela que é jornalista, radialista, pós-graduanda em docência para o ensino superior, que continua com a gente aqui. A gente vai para um breve intervalo comercial no Educar para Ser Grande. E eu lembro que você pode continuar participando e principalmente pode enviar sugestões para a gente de pauta pelo sandra@sandracabral.com.br. Vamos para um comercial, volto já já. Hi, I'm Kaki King, and this is ABCD TV. Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. Bem-vindo ao Mundo Concept, uma das mais modernas lojas virtuais do Brasil. Oferecemos produtos esportivos e serviços exclusivos aos nossos clientes, com atendimento personalizado. Navegue em nossa loja com a segurança de uma ótima experiência na compra de produtos das principais marcas do mercado. Nike, Adidas, Topper e muito mais. Na Mundo Concept, você compra tudo em até 12 vezes sem juros e recebe em sua casa produtos de alta qualidade. Acesse www.mundoconcept.com.br. Mundo Concept, a escolha número 1 dos atletas profissionais. Eu comecei minha reeducação alimentar numa quinta-feira. Já na segunda, eu tinha perdido 600 gramas. Eu percebi que o programa funcionava mesmo. Eu sempre tive complexo com meu peso. Tomei vários remédios por conta própria. Funcionou, mas depois o peso voltou em dobro. E aí começou aquela briga com o efeito sanfona. O contador de pontos foi a ferramenta que mais me ajudou. Com ele, eu descobri que eu não comia muito. As minhas escolhas alimentares que eram ruins. Quando eu estava desanimada, eu conversava pelo blog. E sempre recebi uma palavra de apoio. A principal dificuldade foi resistir às tentações. Sempre surgia uma festinha, um churrasco. Eu estava numa situação que eu me escondia por trás das roupas.
só usava roupas largas. Era frustrante. Hoje, eu adoro comprar roupas. Sou referência de sucesso no meu trabalho e na minha família. O Dieta e Saúde fez uma grande mudança na minha vida. Bom, eu volto para o Educar para Ser Grande, continuo aqui com a Silvana Cordeiro, que é jornalista, radialista, pós-graduanda em docência para o ensino superior. Silvana e eu estávamos conversando antes do intervalo sobre a dificuldade em educar essa criançada da era da internet. E a nossa outra entrevistada chegou agora, ela está aqui com a gente, é a Adriana Pereira, que é da cidade de São Bernardo. Ela é chefe da Divisão de Educação de Jovens e Adultos EJA e também de Educação Profissional da Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo. Tudo bem, Adriana? Olá, tudo bem? Obrigada pela participação aqui no Educar para Ser Grande. Bom, eu vou contar a história da Adriana, porque ela está aqui. São Bernardo recebe a medalha Paulo Freire em reconhecimento à educação de jovens e adultos, sendo aí a única representante de São Paulo, uma das 5 premiadas entre 27 finalistas de diferentes estados do Brasil. Essa medalha para a cidade veio por causa do modelo de educação de jovens e adultos, o EJA, constituído aí de acordo com a necessidade da população. E essa é a diferenciação, né? Para atingir diferentes públicos, jovens, adultos e idosos, esse programa passou a oferecer 3 modalidades de aprendizado: a alfabetização, elevação da escolaridade e também qualificação profissional. E aí, de acordo com a necessidade do estudante, a municipalidade oferece gratuitamente transporte, alimentação e material didático. Agora, Adriana Pereira, eu gostaria que você falasse sobre essa medalha, antes da gente terminar aqui com a Silvana, concluir com a Silvana o que a gente vinha trazendo antes do intervalo, e o que isso traz de benefício, como é que fica esse projeto agora, porque a gente teve a reeleição do prefeito, né? Então, provavelmente ele prossegue e se amplia. Então, a medalha, na verdade, ela é uma premiação que vem legitimar uma política pública, que a partir de 2009 ela se caracteriza como uma política de Estado. Uma política de Estado que consegue reconhecer as necessidades e as especificidades do sujeito e entende que o Estado tem obrigatoriedade de fazer o atendimento frente a essas subjetividades. E que para atender essa subjetividade, a política tem que ser diversa. Diversa no sentido de poder entender as expectativas e concretizar isso em ações que de fato garantam o direito. Porque as pessoas a serem alfabetizadas são muito diferentes, né? Os núcleos são muito diferentes. Muito diferentes. Então, assim, nenhuma política pública se faz sem estudo. Então, as primeiras ações que fizemos foi poder levantar um pouco do perfil desses sujeitos. Quem eram as pessoas de São Bernardo do Campo que não tinham terminado o ensino fundamental? Nas questões de gênero, nas questões de etnias, na questão geracional, onde elas estão na cidade, nesse território, que território é esse que essas pessoas estão, e dentro de preceitos da ordem do direito, a partir de uma concepção crítica de educação, é que você vai dando formato para a política pública. Então, a diversidade é extensa, mas a gente foi tentando encontrar dentro dessa extensão de diversidade o que aproximava os sujeitos. Então, você tinha os idosos que têm uma expectativa em relação à escola, para poder socializar, conhecimento, de fato, estabelecer um processo de ampliação da socialização também social, que os filhos vão para outras atividades além do lar, eles acabam se sentindo só. E até com receio, porque estão há tanto tempo longe da escola. Isso, e tem sim uma certa insegurança de poder retornar. Então, se ele não consegue chegar até a escola, então a escola tem que ir lá na comunidade, Então, pensando nesse atendimento, que a gente foi organizando um movimento de alfabetização que é muito próximo da comunidade, vai para atingir uma articulação comunitária também, mas também responsabilidade de construção de conhecimento aí que tem um tempo de escolaridade a ser concluído, no tempo conforme a possibilidade do sujeito. E aí pensa na organização do MOVA. As escolas que já estão na comunidade, com toda a estrutura que elas têm, e com o público que também tem o desejo de ir para dentro da escola, e como é pensar essa escola, para além desses quadradinhos de rotina, de currículo, que é habituado a um público que de certa forma
forma já está acostumada e tem condições de estar nesse modelo, que eu inclusive faço a crítica, que eu acho que ele precisa ser reorganizado. Sim, precisa, urgentemente. Né? Independente da faixa etária. Aliás, né? desculpe interromper, Adriana, mas acho que esse é um bom tema para ser discutido aqui, que é currículo. Exatamente. A gente precisa pensar no currículo que existe na escola hoje em dia. Porque é bem defasado. Né? A escola precisa se ver como um local também de existência humana. Né? Não é o sujeito que vai atender as expectativas da escola, mas a escola que tem que entender as expectativas do sujeito. Lá é um momento de vivência, e nesse momento de vivência a existência tem que ser considerada. Claro. E a existência se faz pelos desejos, pelas expectativas, pelas ansiedades, e isso tem que ser tratado na lógica da organização do conhecimento. Como diria o próprio Paulo Freire. Como diria Paulo Freire. A nossa concepção de educação, ela é freiriana. Né? Então, nós temos um propósito de educação, que é um propósito de educação que visa a emancipação do sujeito, né? Uma perspectiva de educação que a gente chama de educação para a libertação. Né? Então, é essa a intenção. Mesmo, né? E aí o currículo é muito mais vivo. O currículo tem que dialogar com os acontecimentos sociais, recuperar a memória. Né? Nós estamos falando de sujeitos que vivem o mundo adulto é marcado pelo mundo do trabalho. Né? As produções culturais têm que estar na escola, não na situação do aluno só apreciar, mas o aluno também poder criar e manifestar. Né? E aí, mesmo, né? é de fato perguntar qual é o conhecimento que importa. Né? Qual é o conhecimento que importa, e aí começar a pensar esse conhecimento com proximidade da cultura. Cultura também se faz por conhecimento, e conhecimento é cultura. É essa interligação que tem que ser feita, cultura e conhecimento, que foi isso que deu, né, o diferencial da política de educação de jovens e adultos de São Bernardo do Campo. Então, nós temos uma organização de estudo que faz esse levantamento, que eu falo que ele é até estatístico, de amostragem, de informações que são genéricas, mas para além disso a gente também tem outros estudos que são internos, que qual é o perfil do nosso sujeito, quais são as suas expectativas em relação à vida, que território é esse que ele está inserido, quais são as expectativas dessa comunidade. E aí nós estamos pensando um currículo que faz-se por eixos de conhecimento. Então, isso nosso é muito currículo... legal. Eu acho que esse é o diferencial, né? Esse é o diferencial. Então, nosso currículo é memória e territorialidade, meio ambiente, saúde, cultura e trabalho, e as linguagens, porque a gente tem que ver que as áreas do conhecimento, elas não perdem o lugar de ciência quando elas se tornam, né, tratadas na ótica das linguagens. Pelo contrário, elas passam a assumir uma função que, além de ser organizada na lógica da estrutura da ciência, né, sistematizada, ela passa a ser utilizada com funcionalidade para a convivência humana. E é isso que eu acho que deveria acontecer. Tomara que a partir do prêmio, porque assim, a educação de jovens e adultos existe em todas as cidades. Praticamente todas. Que seja um modelo a ser seguido, né? Porque na verdade, né? E tem tudo a ver com o que a gente estava conversando, porque a matéria do Petri discute exatamente isso. A mudança cultural que vai ser gerada a partir da digitalização, dessa era do pós-papel, que obrigatoriamente tem que estar dentro da escola, porque faz parte do universo do sujeito, né? O discurso da Adriana, quando ela começou a falar da questão da política pública de educação, né? E como a gente já discutiu várias vezes aqui, não existe nada mais político do que a sala de aula. Quer dizer, há que não só o professor, a autoridade, mas a própria comunidade entender que aquele é um espaço dela e que ela precisa participar disso. Como ela disse, eles tiveram que ir até. Se o sujeito não vem à escola, a escola tem que ir até o sujeito. Então, as pessoas têm que entender que a escola não é só aquele espaço físico cheio de cadeirinhas onde você entra e senta, mas é um lugar para discussão, para debate, para melhoria. Quando a gente fala dos projetos de extensão na faculdade, na universidade, a gente está querendo dizer isso. Você vê o que a necessidade da sua comunidade e aquele conhecimento que você desenvolveu dentro da universidade, você levar para lá e melhorar o seu ambiente social, cultural. E esse projeto que foi muito reconhecidamente, muito com mérito, né, premiado aí com o Paulo Freire. Acho que o Paulo Freire estaria muito feliz de poder entregar essa medalha. Ele traz isso, ele é realmente um projeto de extensão
que deu certo. Que deu eu acho certo, que tem que e servir tem que ser como modelo, né? Porque a gente tem muita gente que quer aprender e que precisa disso. Agora, Silvana Cordeiro, se você quiser terminar, falar do... Não, eu só quero da concluir inclusão assim, que a gente tava parabenizando a Adriana, a Prefeitura de São Bernardo. Espero que o projeto, que o novo prefeito continue apoiando, porque isso deve servir de modelo, ser ampliado, não só para São Bernardo, Santo André, São Paulo, para outras capitais brasileiras onde o EJA existe. Eu acho que isso tem que ser tocado. E terminar aqui só com uma frasezinha que o Petri mencionou lá do Robert Shaw, né? Que a estrada da ignorância é pavimentada por bons editores. Então fica aí para reflexão de nós educadores, né? Se seremos ou não esses bons editores. Muito bem. E a Adriana, infelizmente, a Adriana chegou um pouquinho depois, né, Adriana? Era para estar conosco aqui desde o início do programa. A gente está aí com um minutinho para terminar, para encerrar. Eu queria primeiro parabenizar São Bernardo do Campo pelo prêmio Paulo Freire, e só para a gente ter uma ideia, quantas pessoas passaram por esse projeto já em São Bernardo, e qual a perspectiva, porque o prefeito foi reeleito, o programa vai continuar, perspectiva de ampliação, isso em um minutinho. Então, ao longo dos 4 anos, nós tivemos atendimento em torno de 28.869 pessoas, né? O projeto, a expectativa é muito grande de ampliação, mas tem uma coisa que é específica da educação de jovens e adultos, que é assim, o sujeito não tem obrigatoriedade de estar na escola, a política pública é obrigatória, a oferta é obrigatória, mas o sujeito não tem essa obrigatoriedade, então o sujeito tem que ser convencido a voltar para a escola, e muitas vezes ele está na comunidade, mas ele não tem ciência que já houve mudança desse perfil de atendimento, porque o maior medo de estar na escola é não ser visto pela escola. Sim. Então eu vou lá para quê? Para ser desconsiderado? Então é nesse sentido, a nossa expectativa agora é que de fato as nossas escolas sejam visualizadas pela comunidade como um espaço de convivência e produção de conhecimento frente à necessidade da escola. É isso que nós vamos investir muito, para que esse sujeito possa ver esse espaço como uma oportunidade, né, para poder de fato exercer a sua existência humana. Então é nesse sentido que nós estamos caminhando, tem uma expectativa sim de ampliação, mas a gente entende que ela tem que ser sustentada, tem que ser de fato assegurada, para que a gente consiga chegar ao sujeito. Né? Essa a nossa grande expectativa. A gente já tem a educação de jovens e adultos sobre a ordem do direito, com total autonomia para poder executar esse projeto de formação integral de trabalhadores e trabalhadoras, porque nós estamos falando de pessoas que vivem esse mundo adulto e faz parte desse mundo do trabalho, e quando a gente faz essa discussão, não é uma discussão pensando na formação utilitarista, pelo contrário, é pensando a formação para a existência humana. E na existência humana também tem a situação do trabalho. E voltar ao conceito do trabalho como uma relação ontológica ao ser humano, interferindo na natureza, interferindo nas relações, que também se autotransforma. Nesse sentido que daquele teor da nossa proposta curricular, que se faz pela integração de ciência, cultura e trabalho, da necessidades éticas, estéticas e técnicas dos nossos educandos. A partir disso a gente constrói uma estrutura didática e responda a esse perfil político-pedagógico. Muito bem, a gente encerra, então a gente chega ao final aqui de mais um Educar para Ser Grande, e eu agradeço bastante a Adriana Pereira, chefe de divisão de educação de jovens e adultos e também da educação profissional da Secretaria da Educação de São Bernardo do Campo. Adriana Pereira, muito obrigada, parabéns pelo trabalho e muito boa sorte aí nos próximos 4 anos. Eu que agradeço o convite e quero reafirmar, mudar é difícil, mas é possível. Quem disse isso foi o professor Paulo Freire. E dá para fazer. Dá para fazer. Silvana Cordeiro, jornalista, radialista, ela é colaboradora aqui do Educar para Ser Grande, também pós-graduanda em docência de ensino superior. Muito obrigada, Sil, e até mês que vem. Eu que agradeço, até a próxima. Educar para Ser Grande volta na quinta-feira, 11h30, ao vivo aqui pela TV ABCD. Até lá, tchau.